Bom, amigos, eu quero reforçar o meu desejo de boa tarde. Estou perfeitamente satisfeito por estar voltando a esta casa depois de aproximadamente 10 dias em que nós estivemos aqui cumprindo o final de curso que antecipou a data do 28, quando muitos de vocês fizeram a prova. Na realidade, o que é que acontece? O edital que foi divulgado pela Comissão de Provas CCV-UFC permanece o mesmo. E de tal modo é o mesmo que já pode até gerar recurso, porque eles estão só copiando e colando, e de tal modo eles estão descuidados, que se você olhar o edital, está escrito a palavra ideias ainda com acento. Vai ver que ainda está... alguém deve conferir depois do edital, e num certo momento em que ele fala a palavra ideias, eles ainda conseguiram colocar o acento. Isso aqui pode, quem sabe, gerar um bom recurso para você, porque se a palavra da prova for plateia, e você admitir que vai existir acento em plateia, hoje você erraria. Mas você gera um recurso dizendo que a própria comissão de provas aceita o acento no ditongo aberto EI. Então, muito cuidado com isso aqui. Como é que é? Na palavra ideias não existe acento. Quem me conta a regrinha que está associada a isso, hein? Nós tínhamos o ditongo aberto EI. E o ditongo aberto EI e o ditongo aberto OI nas paroxítonas já não recebe mais acento. Se você pegar, portanto, uma palavra como heróico, a palavra heróico não recebe mais acento. Mas sem deixar de considerar a possibilidade que nós temos para quê? Sem deixar de considerar a possibilidade que nós temos para anéis. E na palavra anéis, nós temos aqui uma oxítona acentuada. Não esquecer que o mesmo se dá, por exemplo, com a palavra pastéis. E vale salientar, de um modo muito simples, que se numa palavra como heróico nós não temos acento, já devemos considerar que na palavra herói, em que nós temos o ditongo aberto na oxítona, aqui o acento vai continuar existindo. Então note bem, para herói nós temos o acento, nós não temos no oi de heróico, que é a paroxítona. Para anéis ou pastéis, nós temos o acento. E não teremos o acento em ideias, não teremos o acento em assembleia, não teremos o acento em panaceia, não teremos o acento em estreia nos ditongos abertos E e OI nas paroxítonas. Então pense direitinho, amigos. Eu acho que quem fez a última prova deve, na verdade, estar bastante embalado e diante disso aqui não manifestaria dúvidas. Então vamos pensar no seguinte: quais são as expectativas que temos agora para uma prova em que só vai acontecer 10 questões, só vão acontecer 10 questões? Eu espero que, na verdade, aconteçam lá umas 4 questões de interpretação de texto. 3 ou 4 questões. Qual é a primeira pergunta da prova lá no 4 de dezembro? Qual é o objetivo central do texto? Com certeza é uma expectativa tanto para a prova do dia 20 de novembro. Alguém vai fazer a prova do 20 de novembro? É o mesmo, é porque existe uma prova para um grupo de pessoas no dia 20 de novembro. Eu acho que a galera do superior faz uma prova no dia 20, para professores? Enfim, tem uma galera que faz uma prova no 20 de novembro e tem uma grande galera que faz a prova do dia 4 de dezembro. O edital mantém o mesmo conteúdo. Então, pensando assim, deve haver umas 10 questões. Uma delas vai trabalhar exatamente o quê? Relações de coesão. Não abra mão de ficar atento a toda dica que houver quando eles pedem que você identifique quem é esse advérbio lá, quem é esse advérbio aqui, quem é esse advérbio, quem sabe, ou então, vamos lá, quem é esse pronome este, quem é esse pronome esse. Essas relações de coesão referencial anafóricas, relações de coesão referencial catafóricas são sempre pedidas logo entre as 3 primeiras questões. Então, outro detalhe importante também é saber significação de palavras, considerando os valores conotativos e denotativos. Não deixe de estar atento a todas estas leituras. Portanto, objetivo central do texto, relações de coesão, significação de palavras também importa muito. Tudo isso seria o primeiro momento da prova. Aí vamos lá, pensando na prova que você fez e pensando também nas 4 provas que houve no dia 14 de agosto, houve aquela primeira prova. E depois houve a prova que nós fizemos, né, no dia 28. Alguém deve ter feito a prova do dia 14.
prova que foi para o pessoal da enfermagem, prova que foi para o pessoal da agronomia, para engenheiro, pessoal da enfermagem, o pessoal da agronomia, engenheiro agrônomo, e isso também para o pessoal da TI, não foi? O que é que acontece? Muitas questões envolvendo também uma questão inteira com a palavra senão. Uma questão inteira com a palavra senão. Ele pedia que você identificasse quando é que eu tinha o senão junto ou quando eu teria o se não separado. É claro que para você destacar o se não separado, ele gerava erros. E você teria que dizer, não, aqui está errado, porque esse senão não é junto, ele deve ser separadinho. Uma palavra, uma questão inteira com o uso da palavra mesmo. Vai registrando, vai anotando. Alguém confere essas provas. Então vamos fazer uma combinação? Eu já crio desde já um pacto com vocês. O pessoal que vai trabalhar aqui no Prime à noite, a partir da próxima semana, quando o curso for aberto, né? Acho que enfim, logo agora, quando abrirem o curso, eu não devo trabalhar dia 7 porque é feriado. Então eu sei que a minha aula ficou para o 14, é numa quarta-feira. Mas a turma que estiver prontinha, eu já tenho esse pacto com vocês. A gente cria um e-mail de turma e eu passo as 4 provas para o e-mail da turma tranquilamente. Eu passo as 4 provas, são 40 questões distintas e as 40 questões com gabaritos que eu passo para vocês. É claro que alguém já deve estar consultando, mas a gente já tem esse pacto aí firmado para o dia 14, quando a turma estiver prontinha, já funcionando, a gente gera um e-mail de turma e ali mesmo, quando eu chegar a casa, eu já remeto tudo isso bonitinho para vocês. Portanto, temos que dar efeito a esta resolução de questões com muita efetividade. O nosso cérebro já está esperando esse comando, porque agora nós estamos no primeiro momento, sabe? O momento de sei lá, eu diria o momento de você estar aqui gerando uma fixação, tentando gerar essa captação, essa fixação. Eu vou preparar exatamente a minha memória, porque, gente, basta você dar uma ordem para a memória que ela atende bem. A memória consegue guardar esses conteúdos inteiros. O HD bom é essa memória, sabe? Essa é a memória que é expandida. Quanto mais a gente estuda, mais a gente expande a noção de memorização. Depois em casa fazer um treinamento já com muitos exercícios. Uma menina ontem me ligou enquanto eu dirigia, ela disse, o curso vai ser o mesmo? Eu disse, bom, o curso ele tem a mesma essência, mas os exercícios vão ser renovados. Eu estou, na verdade, fazendo seleção de novas questões. A teoria que é mantida o tempo inteiro, mas faça do nosso curso um momento a mais para treinamento com exercícios. Muitas questões têm que ser resolvidas nesses 3 meses até que chegue o 4 de novembro. Muitas questões. É o tempo em que você vai estar fazendo uma espécie de manutenção desses conteúdos, organizando tudo direitinho. Quem sabe você gera o seu grupo de estudos, você se torna líder no português, dá aula para a sua galera ali. Aquele pessoal que diz que tem filhos em casa, aproveita para ensinar o dever do filho, já está praticando também, está entendendo? Fica fazendo exercício o tempo inteiro. Até começar, dentro de um mês, a fazer os simulados, que é a hora da transmissão, que é a hora de você verificar a noção de tempo, a noção de agilidade que você tem diante da questão, está entendendo? Uma questão que houve lá, rapaz, com prefixos e sufixos, não é para errar, rapaz. Não pode errar mais questão com prefixo e sufixo. Aquela questãozinha com segmentação mórfica, em que você fica identificando quem é radical, quem é raiz, quem é vogal temática, é outro plano bastante esperado. Você ainda vai me perguntar, o pessoal sempre tem esta mesma indagação, então já vou querer já diminuir assim, sabe, arrefecer os ânimos. Você ainda vai me perguntar se aquela questão sobre classificação de consoantes vai ser tão repetida na prova? Ninguém vai ter que perguntar mais isso. A gente já sabe que não cai tanto. Afinal de contas, aquela ladainha de sempre, do peteca, do bodega, né? Do feche-se, do visagem que a gente faz tanto em sala, nem foi usada na prova do dia 28, não é? Agora, você não pode deixar de saber fazer a contagem de distinção entre fonemas e letras, pô. E chega a ser muito mais fácil. Você não pode deixar de saber separar as sílabas, principalmente aquelas sílabas meio enjoadinhas, como você pega em palavras como tungstênio, ou como você pega numa palavra como goiaba. Numa palavra como goiaba, sempre há pessoas que ficam pensando, bom, quando eu separo as sílabas de goiaba, eu vou com certeza dizer apenas isso, gerando esse ditongo aqui, esse ditongo decrescente, e deixando este A sozinho. Repare, é a mesma separação que eu faço
para uma palavra como saia. E é a mesma separação que eu faço para uma palavra como meio. Esse tipo de abordagem pode complicar a vida de algum candidato. Fica imaginando, onde é que eu coloco esse I, eu vou trazer o I para outra sílaba? Onde é que eu coloco esse I, eu vou trazer o I para outra sílaba? Não, eu vou dizer, eu espero que você saia e que você coma uma goiaba e que esteja sentado no meio da sala. Olha como se dão as divisões silábicas. Repare um detalhe também, logo no primeiro momento de nossa abordagem. Quantas letras existem numa palavra como saia? Eu vou dizer, existem 4 letras. E quantos fonemas devem ser contados numa palavra como saia? Não tenha dúvidas, eu vou ter os mesmos 4 fonemas. Nada de gerar dupla ditongação aqui, ó. Saia. Eu não conto essa possibilidade do iode bem aqui, nada disso. 1, 2, 3, 4 fonemas. Quantas letras? 3. E uma 4, e 2, 6. Quantos fonemas? 3, e um 4, e 2, 6 fonemas. Esse é o estudo que nos espera. Então eu fico satisfeito pelo pessoal que já estava conosco fazendo o curso e que agora tenta retornar a casa ainda mais animado. E vamos ver o que é que a questão primeira nos põe aí? Olha, o meu nome é Sérgio Rosa. Se você tiver a oportunidade de fazer a sua pergunta, faça à vontade, né? É aquele pessoal que diz que não consegue falar diante de tanta gente, passe um papelzinho aí. Na hora que você passar um papelzinho, você já diz assim, ó, mandaram aí. Aí você passa, às vezes é você mesmo que está fazendo, né? Só, estão mandando aí lá de trás. E vai passando o papelzinho, a gente tenta responder aqui. Vamos ver como é que fica. Ele conta um texto para nós intitulado A Sociedade da Incomunicação e da Indiferença. Me responda uma coisa, o concurseiro ele vai ler o texto antes de ver a primeira questão? Não, ele vai direto para o quesito, rapaz. Professor, é minha primeira aula de de preparação para concursos públicos. Eu vou direto para o quesito, essa é a ordem, deixa o texto de banda aí. Dá uma olhada no primeiro quesito. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é simples e eficaz. O mais e o menos ao mesmo tempo. As palavras grifadas, olha lá, hipermodernidade, depois mais e depois menos. Esse é o nivelamento de nossa prova. Gente, quem é que me ajuda? O que que você está percebendo numa palavra como forma? Eu estou lhes contando, por exemplo, que numa palavra como formar, eu tenho na verdade um elemento basilar, um elemento que não pode faltar em nenhuma outra dessas composições, que eu vou chamar de raiz. Eu estou lhes contando, portanto, que numa palavra como formar, eu tenho o elemento forme, o morfema forme. Isso aqui, na verdade, a gente chama de quê? Isso aqui a gente chama de morfema. Cada elemento desses a gente chama de morfema. Esse aqui é uma raiz. Então, raiz é um morfema, radical é um morfema, vogal temática é um morfema. São os elementos constitutivos da forma daquele vocábulo. Então eu olhei para cá e identifiquei a raiz. Mas eu estou sabendo que se eu repetir a minha raiz bem aqui, e disser agora que eu vou reformar, nós adotamos o que, meus amigos? Nós adotamos um tal elemento chamado de afixo. E mais precisamente, já tem alguém me ajudando aí, quem é que repete? Mais precisamente, este afixo recebe o nome especial de prefixo, o que promove exatamente a constituição de um novo vocábulo. Então vamos comigo, para que todo mundo possa lembrar. Aqui nós estávamos diante de um vocábulo primitivo. E a partir deste vocábulo primitivo, eu posso gerar um novo vocábulo que vai admitir o prefixo. E eu vou dizer que ele é um vocábulo que, gente, quem é que me ajuda? É um vocábulo derivado. Então aqui nós tínhamos o primitivo. E a partir dele nós formamos novos vocábulos, que eu vou chamar de vocábulos derivados. E esta derivação que eu adotei bem aqui é uma derivação feita com prefixo, é uma derivação por prefixação. Reconheça por sua vez
que se eu pegar a mesma palavra formar, eu posso aproveitar de novo a minha raiz, eu posso aproveitar de novo a minha raiz, e quem sabe dizer o seguinte: eu vou à festa de quê? Eu vou à festa de formatura da minha filha. Se eu vou à festa de formatura da minha filha, repara na utilização da raiz, repara na conservação da raiz. Mas o que foi que nós adotamos agora, gente, hein? Nós adotamos de novo um outro afixo e está agora depois da raiz. E esse afixo que aparece depois da raiz recebe o nome de sufixo. Então eu estou adotando um certo afixo. Então você vê que o nome aqui, olha lá, ó, ele se generaliza, ó, é um afixo, mas ele foi colocado antes da raiz. Ele recebe o nome de prefixo. Mas agora o tal afixo foi colocado depois da raiz e vai receber o nome de sufixo, para dizer que aqui nós temos o quê? Uma derivação do tipo sufixal. Entendendo, na verdade, que se nós pegarmos uma palavra como lealdade, certo? Uma palavra como lealdade, eu com certeza terei o quê? Todo mundo me ajuda, todo mundo sabe, todo mundo lembra, eu vou ter um sufixo. Mas se eu pegar uma palavra como deslealdade, eu vou adotar um prefixo. Então note, neste momento o que foi que aconteceu? Qual era a palavra primitiva? A palavra primitiva era leal. Onde é que estava, portanto, a minha raiz? Estava na palavra leal. Eu fiz uma derivação com prefixo e com sufixo. Uma derivação com prefixo e com sufixo. Eu tenho, portanto, uma derivação prefixal e sufixal. Chega um momento mais tenso de nossa aula, o primeiro momento mais tenso de nossa aula, quando alguém olha para mim desconfiado e diz assim: Sérgio Rosa, então me conte uma coisa para a gente matar essa primeira charada aqui. Se eu pegar uma palavra como raiz, eu teria, na verdade, uma palavra primitiva, certo? Eu tenho aqui a palavra primitivo, o elemento primitivo. Eu posso muito bem colocar aqui o meu prefixo. Eu posso perfeitamente adotar o meu prefixo. E posso, simultaneamente, adotar o quê? Adotar o meu sufixo. Eu vou ter, portanto, novamente, prefixo e sufixo. Mas quem é que me ajuda? Ó, nesta segunda situação, eu tenho os mesmos elementos de cima, ó, prefixos e tenho sufixos. Mas qual é a diferença? É porque bem aqui em cima eu posso, quem sabe, alterar o uso desse prefixo e dizer apenas assim, ó, eu fico feliz por descobrir, por ter bem notada a lealdade daqueles alunos. Eu pude tirar o prefixo e a palavra não se desfez completamente, ó. A palavra continua existindo, ó. Eu tenho, portanto, a palavra lealdade. Repare, na verdade, que se eu tirasse o sufixo, eu ainda teria também a palavra, ó, desleal. Nestas condições, como é que é, hein? Derivação, prefixal e sufixal. Prefixal e sufixal. Mas o que é que acontece no segundo caso? Você já está lembrando, você pode me ajudar. Se eu tento retirar da frase o prefixo, repare, portanto, que eu tento retirar o prefixo. Olha, professor, eu vou lhe contar uma coisa. Após passados uns 15 anos, o raizamento daquela árvore está prejudicando o chão da calçada da rua onde moro. O raizamento. Aí eu lhes pergunto, eu posso falar em raizamento? Não, eu sou obrigado a dizer que o enraizamento, de modo que essa palavra não pode perder nenhum dos afixos. Eu não posso alternar nenhum dos afixos. Aí a derivação recebe o nome de quê, amigos? Ela recebe isso. Ela é feita por parassíntese. Ela é uma chamada derivação parassintética. Então você nota, portanto, que se eu pegar uma palavra como valor, ligeiro, agora mais ligeiro, ó. Eu pego uma palavra como valor, eu posso dizer valorização. E se eu digo valorização, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma derivação sufixal.
Mas eu posso pegar ainda um tal elemento des, um tal prefixo des e dizer desvalorização. E eu coloquei agora prefixo e coloquei sufixo, não foi assim? Aí eu pergunto, eu posso tirar esse des e dizer apenas valorização? Posso, não tenho mais dúvidas. Que tipo de derivação eu vou ter? Prefixal e sufixal. Mas se você pega, por exemplo, uma palavra como, vamos pegar uma palavra como desalmado. Você pega a palavra alma. Aí você pegaria, quem sabe, o sufixo ado para dizer almado. Mas se você pega agora o prefixo, você diz des, aí você diz desalmado. Aí você diria, olha, eu estou diante de um colega bastante almado. Você nota que a palavra almado, ela não é dita, o dicionário não admite, portanto nós não temos a palavra almado. Daí eu dizer que o prefixo e o sufixo, eles estarão obrigatoriamente usados, não posso alterná-los. Dessa maneira eu vou ter o que, gente, hein? Uma derivação do tipo parassintética. Se eu pego a palavra rijo, e eu pego a palavra regecimento, rigecimento, aí eu vou dizer, puxa, essa palavra não deve existir. Mas se eu pegar enrijecimento, enrijecer, enrijecimento, eu vou ter prefixo e sufixo. Não posso mexer. E se eu não posso mexer, eu tenho uma derivação parassintética. Então dá uma olhadinha na primeira resposta, na primeira palavra. Hipermodernidade, ó. Hiper é o nosso prefixo. A palavra base, gente, qual é a palavra base? Moderno. A palavra base é moderno. Aí eu acrescentei o prefixo hiper e acrescentei o sufixo idade. No caso aí o sufixo dade. Eu acrescentei o sufixo hiper e o prefixo hiper e acrescentei o sufixo dade. Mas eu posso dizer a modernidade, não posso? Eu não posso tirar um dos afixos, sim ou não? Posso, não posso? Então, neste caso, a derivação é prefixal e sufixal. Então, vamos lá. Eu não posso marcar a letra A, eu não posso marcar a letra B, eu não posso marcar a letra C, eu não posso marcar a letra D, matou a letra E, já respondi a questão. Olha como ficou fácil. Olha como ficou fácil. Eu consegui eliminar os 4 quesitos. Isso tudo aqui já foi prova de concurso. Então, eu queria só que você pensasse comigo no seguinte, ó. Eu queria que você pensasse comigo no seguinte, vamos checar um detalhe para ter a resposta ainda mais conclusa. Repare no detalhe para ter a resposta mais conclusa. Ele diz o quê? Que a hipermodernidade é simples e eficaz, o mais e o menos. Repare, vamos pensar assim, olha, eu estou namorando a menina mais bonita da sala. Se você disser que está namorando a menina mais bonita da sala, vou gerar só esse exemplo. Eu estou namorando a menina menos elegante da sala. Eu estou namorando a menina menos elegante da sala. O que é que se percebe? Eu percebo que estas duas palavrinhas aqui destacadas, essas duas palavrinhas aqui sublinhadas, elas estão modificando o sentido de adjetivos. Ó, isso é um adjetivo, bonita, todo mundo percebe, acho que não existem dúvidas. Esse é um adjetivo, elegante, todo mundo tem certeza disso, não existem dúvidas. Posso seguir? Tudo tranquilo? Então, bonita é adjetivo, elegante é adjetivo. E eu estou namorando a menina mais bonita da sala. Eu estou namorando a menina menos elegante da sala. Vai, quem é que me conta? Uma certa palavra que modifica o quê? Um adjetivo. Uma certa palavra que modifica adjetivo, como é o nome desta palavra? Esta, fale alto. Esta, gostei, menina, que você falou com precisão, menina. Essa palavra é um advérbio. Então você identificou a palavra mais e a palavra menos como advérbio de intensidade. Isso é o que a gramática nos recomenda na primeira leitura. Isso é tudo que o seu filho na 7ª série aprende. Mas note, o que é que está escrito aí no nosso TD? Está escrito isso aqui, ó. Está escrito isso aqui. E depois, o que é que está escrito no nosso TD? Está escrito isso aqui, ó. Está escrito isso aqui, ó. Aí o que é que acontece com esse tipo de observação? É que esta palavra agora está fazendo relação com quem? Esta palavra agora está fazendo relação com uma palavrinha bem famosa, bem conhecida, chamada o quê? Artigo. Que tipo de artigo? Definido. Esta palavra que é normalmente um advérbio, esta palavra que é normalmente um advérbio, ela agora está fazendo relação com um artigo. Ó, palavra que faz relação com artigo.
não é advérbio. Palavra que faz relação com artigo, o que que ela é? Palavra que... Isso! Palavra que faz relação com artigo é substantivo. Palavra que faz relação com artigo é substantivo. Então, o que foi que aconteceu? A palavra deixou de ser o quê? Advérbio. Ela se transforma na sintaxe dela, na relação que ela passa a ter dentro do contexto, ela se transforma em substantivo. Então, o que houve? Mudamos a classe gramatical. Mudamos a classe gramatical. E se eu mudo a classe gramatical, o que é que acontece? Eu tenho um tipo de derivação chamada de derivação do tipo quem, gente? Derivação do tipo imprópria. Cadê o pessoal que está anotando? O que foi que você registrou aí no seu DD? Quando é que eu tenho derivação imprópria? É quando ocorre mudança de classe gramatical. Ocorrendo mudança de classe gramatical, eu tenho derivação imprópria. Professor, vou lhe contar uma coisa. Eu estou namorando um rapaz bonito. Pense no menino bonito. Se eu estou namorando um rapaz bonito, rapaz é substantivo. Bonito vai ser adjetivo. Certo ou errado, gente? Todo mundo consegue perceber essa? Posso seguir? O rapaz é substantivo, bonito é adjetivo. Mas você chega para o seu namorado, você chega para o seu pai e diz assim: "Ê, cara, tu falou bonito, hein?" Quando você diz falou bonito, o bonito ainda está fazendo relação com o substantivo, gente? Falou é substantivo, gente? Falou, qual é a classe gramatical de falou? Verbo. Então uma palavra que modifica verbo, ela recebe o nome também de quê? Então antes bonito era o quê? Adjetivo. Ele se transforma em quê? Em advérbio. O que foi que houve? Mudamos a classe gramatical. Como é o nome desse fenômeno? Derivação imprópria. Qual é a resposta à questão? Letra E. Então matamos a primeira. Ó, você vê que a gente matou a primeira quase inteiramente. Ó, dá uma olhada na letra B de bola. O que é que tem na letra B de bola? Derivação parassintética, não tem? Eu já sei o que é, não sei agora? Já sei o que é, né? Você olha os outros quesitos, ó, matamos a questão toda. Gente, composição por justaposição. Quem é que me dá um exemplo? Cadê aquela menina que estava gritando? A menina sumiu. Mas a menina se escondeu, a menina gritou e se escondeu. Me diga uma coisa, a menina que estava gritando se escondeu por alguns instantes, então eu quero uma ajuda de todos. Me dê um exemplo de uma composição por justaposição. Eu posso pegar girassol, e você está sendo tão inteligente, levante a cabeça um pouquinho, ó. É tão inteligente que você digamos assim, gerou uma oportunidade de eu dar outra dica, ó. Você disse que a palavra que você tem como composição por justaposição é girassol, não é? Mas se for girassol, o que é que vai acontecer? Eu tenho um S, não tenho? Então não é girassol. Que palavra é essa? Girasol. Girasol. Aí o que é que acontece, hein, gente? Nós somos obrigados a acolher, a adotar outro S, né? Isso aqui, na verdade, o que é que ele é, gente? É uma consoante ou uma vogal, gente? Uma consoante. E uma consoante que eu passo a chamar de quê? Uma consoante que passa a ser consoante de ligação. Olha como é que ela aparece. Você pega uma palavra como café, aí você pega um sufixo como ao. Ó, você pega uma palavra como café, você pega um sufixo como ao. Aí você vai ter café-ao. Mas reparando, portanto, que você, o sentido fonético, a fonologia vai nos permitir que você gere um Z. Aí você diz o quê? Cafezal. Como é que é o nome desse Z? Consoante de ligação. Então note que essa consoante aqui, ela chega para harmonizar a fonética da palavra. Ó. Agora eu posso dizer girassol. Agora eu posso dizer girassol, ó. Porque agora eu já tenho o som do S. Esse Si é o quê, hein? Esse Si é o quê? É oclusivo ou é constritivo? Esse Si é aquele constritivo, ó, do feche-se, ó, girassol, é o alveolar. Tudo isso cai na prova, tudo isso cai na prova. Então a gente vai pensando, mas me dê uma palavra mais fácil, passatempo. Me dê uma palavra mais fácil, guarda-roupa. Então me diga uma coisa, composições por justaposição, elas podem ser formadas sem hífen ou então com hífen. Girassol não temos hífen, passatempo não temos hífen, mas se eu puser guarda-roupa, ligada por hífen. Então, batamos a primeira de todo jeito. Professor, no hipermodernidade, o I é o quê? Antes do DAD. Olha aí, opa, a gente falava pouco de consoante de ligação, mas quando nós temos, ela me pergunta, no hipermodernidade, dá uma olhadinha aí e escreve. Como é o nome daquela vogal
que antecede um sufixo. Vogal de ligação é pré-sufixal. Vogal de ligação é pré-sufixal. Vogal temática é pré-desinicial. Vogal de ligação é pré-sufixal. Vogal de ligação é pré-sufixal. O que é o dade? O que é o dade? Sufixo. Então o que é o i? Uma vogal que antecede um sufixo. Uma vogal que antecede um sufixo. É vogal de ligação. Não tem segredo. Agora me responda uma coisa. O que é que eu disse lá no cafezal? Eu não coloquei um Z a mais? Não era cafeal? Então eu coloquei um Z a mais. O Z, vogal ou consoante? Ele está antes de quê? De um sufixo, não está? Aquele elemento que antecede o sufixo, neste caso é uma consoante de ligação. E quando é uma vogal que antecede o sufixo? É uma vogal de ligação. Repetir, o que é que me ajuda? Uma vogal de ligação, ela é pré-sufixal. Uma vogal temática, ela é pré-desinicial. Não tem segredo. Então bora lá, a gente vai começar a rever a lousa aqui, dependendo do que nós temos que escrever. Nunca se buscou tanta magreza e nunca se teve tantos obesos. Nunca se buscou tanto a magreza e nunca se teve tantos obesos. Me diz uma coisa para que você possa ter certeza da resposta. Como é que nós costumamos tratar essa palavrinha aí quando nós estamos na 7ª série? Quem é que me conta? Essa palavrinha aí, ela é uma conjunção de que tipo? Coordenativa ou subordinativa? Coordenativa. Coordenativa de que tipo? Aditiva. Então me responde uma coisa. Lá nos estudos mais elementares, normalmente essa palavrinha aí, ela é uma conjunção coordenativa aditiva. Então se eu digo assim, por exemplo, Sérgio Rosa e Giovana farão aulas naquele sábado à tarde. Eu estou unindo dois vocábulos, dois substantivos. Eu tenho uma conjunção coordenativa aditiva. Mas se eu disser assim, Sérgio Rosa cumpriu a aula até as 15h30 e Giovana veio logo a seguir. Eu agora estou pegando o i para unir duas orações. Então o que é que acontece? Eu posso unir vocábulos ou posso unir orações. Ficou tudo resolvido. Aí como é que é o nome dela neste caso? Conjunção coordenativa aditiva. Qual é o princípio? É acrescentar, é fazer a soma, é fazer obviamente a adição. Eu posso gerar inclusive uma sequência. Os meninos que estiveram no curso Prime são inteligentes e dedicados e simpáticos. Eu estou gerando uma sequência de pensamento, fazendo uma adição com sequência de pensamento. Isso é aditiva. Mas o que é que costuma cair na prova? Eu queria que você entendesse este caso. Ó, cuidado! Queria que você entendesse este caso. Cuidado! O i, ele na verdade pode ser conjunção de caráter o quê? Ele pode ser conjunção de caráter o quê? Ele pode ser, fale alto menina, pode ser de caráter adversativo. Ô menina danada, Deus é pai, agora que são 30 vagas, a felicidade. Eram duas, essa menina já falava, imagina agora com 30 vagas. Aí eu vou lhe contar, com 2 vagas essa menina já fazia zoada. E agora, minha moça linda, você está com a razão dizendo que ela passa a ser conjunção aditiva. Mas quando é que ela é conjunção aditiva, hein, galera? Ela normalmente tem o mesmo sentido de quê? Ela tem o mesmo sentido do mas. Ela normalmente tem o mesmo sentido de quê? Do porém, do todavia, do contudo. Então você diz assim, por exemplo, professor, eu estudei suficientemente, certo? Eu estudei suficientemente e não conquistei a vaga desejada. O que é que eu queria que você reparasse neste caso? Nesta situação nós temos novamente o i. Uma dica de que você não pode se esquecer. Como é que é a história? Eu tenho i antecedendo, ou mesmo que eu posso dizer, eu tenho i seguido de uma palavra negativa, ó. Eu tenho i seguido de uma palavra negativa. Nestas condições, quem é que me ajuda? O i é igual a mas. Quem é que faz aqui a frase para mim? Eu estudei suficientemente e não conquistei a vaga desejada, mas não conquistei. Vai, diz de novo.
porém não conquistei. Então eu estou lhes contando que este i, ele tem caráter adversativo. Este i, ele tem caráter adversativo. Qual é a dica maior quando se fala disso numa sala de aula, pensando numa prova? É que eles podem perguntar a você sobre o uso do sinal de vírgula. Eles podem gerar uma questão sobre o sinal de vírgula. Eles vão gerar uma questão bem aqui, ó. Porque bem aqui a vírgula tem caráter obrigatório. É a mesma vírgula que você colocaria antes do mas, ó. A mesma vírgula que você coloca antes do mas. Então o que é que eu quis dizer com isso?